Se eu tivesse tido o que eu estou tendo hoje dentro do ciclo, nem aqui eu estaria. Em primeiro lugar, que eu posso te dizer é isso. Se eu tivesse conhecido a justiça restaurativa anteriormente, muita coisa tinha mudado, muita coisa não teria feito. O círculo me fez muito pensar nas coisas passadas, me fez refletir muito. E eu torço para que Deus abençoe, que muitos vão ter essa mesma oportunidade que eu ainda encontrei essa oportunidade a tempo. Isso para mim vai continuar sendo uma base fundamental aqui dentro e lá fora, né? E pode ter certeza de uma coisa: a sua vida nunca mais será a mesma. Então, esse formato circular tem essa finalidade, mostrar que estamos todos em pé de igualdade e mostrar que não, de fato não existe hierarquia, mas que será uma construção conjunta. Até coloquei aqui pra gente que a gente gosta de usar essa girafinha, é o objeto da palavra. A gente gosta de usar ela, que a gente fala que ela é um símbolo da justiça restaurativa e do círculo, porque ela é o mamífero com o maior coração do mundo. E o objeto da fala, ele está presente no círculo para dar para cada participante o poder de estar falando sem ser interrompido. A gente também traz aqui o nosso objeto, o nosso centro do círculo, né? Ele é meio que um ponto de apoio para que você possa estar olhando para ele para se sentir mais seguro aqui nesse espaço. Porque a ideia desse espaço é que os participantes estejam seguros e à vontade, sem sentir obrigatoriedade de estar aqui, né? Por isso que participar também de um círculo é sempre voluntário. No ano de 2020, foi feita a inauguração deste Centro de Atividades da Justiça Restaurativa, tendo um espaço reservado aqui dentro do Fórum da Comarca de Goianésia. A gente percebe que, normalmente, a vítima de fatos de violências ou de qualquer outra natureza, ela é abandonada e esquecida no meio do processo. Não é à toa que o principal expoente que a gente conhece dessa filosofia, que é o Howard Zehr, tem como nome da sua principal obra Trocando as Lentes. E essa maneira que a gente chama de trocas de lentes, de observar a situação, às vezes é uma chave para que possa evitar que danos maiores venham a surgir. Porque a partir do momento em que nos conhecemos melhor as nossas necessidades e que conhecemos também o nosso semelhante e temos o poder de avaliar uma situação através do olhar do outro, nos tornamos mais sensíveis a situações e ao que é pertinente ao outro. A justiça restaurativa, ela convida a gente a olhar de uma maneira diferente. Para ela, o crime, ela é uma situação conflituosa que viola pessoas e relacionamentos. A gente tenta estar então fazendo a escuta dessa vítima, percebendo de que maneira ela foi impactada, para que a partir disso, para que a partir desses danos nós tentemos descobrir as inúmeras possibilidades de maneiras de estar restaurando esses danos. Outra coisa que é muito relevante dentro da justiça restaurativa é o poder de autoconscientização, de poder realmente reparar aquele dano que causamos, de estar disposto a fazer isso. E existem várias práticas restaurativas. A gente tem a prática restaurativa conhecida como encontro vítima-ofensor, né, onde essas partes envolvidas vão ter oportunidade de estarem dialogando para poder estar restaurando os danos. E uma outra possibilidade, uma outra ferramenta que existe dentro dessa filosofia são os círculos de construção de paz.
E o círculo também ele vai se desenvolvendo a partir de algumas etapas. A gente tem cerimônia de abertura, a gente tem uma verificação inicial dos participantes. No círculo a gente fala de valores e combinados também. No círculo a gente tem as perguntas que conduzem a nossa atividade, a gente tem uma verificação final e uma cerimônia de encerramento. A justiça restaurativa, ela não existe para que se faça uma defesa de bandido. Pelo contrário, ela vem para combater uma cultura violenta. Para você, qual a importância dos valores e princípios? Justiça restaurativa vem desempenhando um papel que antes não era notável, principalmente no tocante ao serviço policial. A valorização do policial tem tido evolução que nunca antes a gente imaginaria. Nós, da unidade prisional de Goianésia, nos prontificamos em aprimorar e também em conhecer essa prática que tem sido de grande valia para nós. Para nós, policiais penais, estão sendo realizados agora recentemente, nós já concluímos aí o 7º encontro. Tem sido assim um momento de muito aprendizado, não só um momento, mas uma continuidade, porque aqui nós conversamos entre nós, nós expomos as nossas fraquezas, e isso tem nos ajudado nossos relacionamentos cotidianos. Existem seres humanos por trás da farda, do uniforme, homens e mulheres que têm famílias e que precisam ser ouvidos também. Então, nesse sentido, a gente percebe que cada um traz consigo um histórico e eles vêm trabalhar nesse contexto e a justiça restaurativa dá voz ao policial. A gente tem percebido o quanto os policiais têm buscado ser mais assertivo no tratamento com os presos e também os presos têm dado essa resposta. E também com os parceiros. Para mim, o circo tem sido assim, de suma importância. Porque eu conheço melhor meus colegas, né? Que às vezes a gente é plantão, cada dia tá uma equipe, né? Então a gente conhece melhor a personalidade do colega, aproxima mais. Isso acaba fechando, criando um vínculo, fechando a equipe, trazendo mais confiança, companheirismo, né? No serviço, e a gente acaba se compreendendo mais, já que é um ambiente muito pesado, que é um ambiente de descompreensão, na verdade. Muito bacana. E a gente sai daqui, cada encontro que nós temos, nós saímos daqui reflexivos, olhando para o que foi tratado e entendendo que é preciso resolver alguns traumas, algumas situações, é preciso enxergar com outro prisma para poder entender um contexto geral e ser de verdade o facilitador dentro do ambiente penal. Na verdade, esse ciclo está sendo uma quebra de paradigma. Eu tenho tido grandes experiências, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal, no tocante a reflexões. Então, antes de tomar uma decisão, a gente passa por todo um cenário, faz algumas avaliações. Aqui no círculo, com esse envolvimento entre os policiais, a gente percebe que cada um tem suas fragilidades, tem suas facilidades e tem as suas dificuldades. E isso nos torna, além de policiais, nos torna também ser humano. Então eu deixo aqui claro e ratifico a importância desse círculo,
e também até convido aqueles que tiveram a oportunidade de poder ter essa grande experiência que nós estamos enfrentando aqui. Se eu tivesse conhecido o círculo no meu passado, ia ser bem diferente, porque eu tenho visto uma mudança em mim de comportamento, de atitude, entendeu? Que meus comportamentos, minhas atitudes era rebelde, entendeu? E agora está sendo de pessoa relevante à situação que eu tenho ao dia a dia. Para ser bem sincero, para mim a justiça restaurativa não tinha sentido. Eu me prendi muito a primeira vez, mas na segunda vez para frente eu comecei a entender que aquilo realmente é fundamental para a gente que começou atrás das grades ter uma visão diferente da vida. Olha, a ideia que eu tinha é o nome diz, né? Restaurar. Mas só que eu não tinha conhecimento quanto que restaurava. Eu tinha uma visão muito longe, porque eu não tinha conhecimento, eu só via comentar, né? Mas no momento que eu passei aqui a participar, então eu tive outra visão. O que eu senti no primeiro círculo que eu vim foi que eu não ia adquirir sabedoria e entendimento. E quando eu fui me deparar, eu vi que era totalmente diferente. A justiça restaurativa abre o espaço para ter um diálogo. Você aprende a ouvir mais o próximo, a entender o que aquela pessoa passou, o que ela viveu, que talvez essa questão que levou aquela pessoa a cometer o erro. E a justiça restaurativa faz a ponte para que ela possa voltar ao convívio em sociedade. Eu participar do Circo Restaurativo hoje é muito significante para a minha vida. Eu mudei completamente e também eu tenho passado isso para os meus companheiros, a minha convivência que eu tenho no Circo Restaurativo. Eu passei a ter convivência, passei a ouvir a experiência de outros colegas, né? Momentos difíceis que ele passa, eu estar lá também junto para dar uma palavra de apoio, uma palavra de Deus ao coração dele, nos fortalecer em conjunto para vencer esta etapa que nós estamos aqui. Eu não seria capaz de ter cometido alguns atos que eu já cometi na minha vida se eu tivesse conhecido o Circo Restaurativo antes. Ele me ensinou a se pôr no lugar de outras pessoas, que isso é uma coisa que jamais eu tinha feito na minha vida, mas hoje, graças a Deus, eu enxergo isso, tenho pensado na minha família e tomo as atitudes certas que eu tenho que tomar. Recente recebi aí, graças a Deus, a visita da minha esposa. E quando eu falei que eu estava visitando o circo, ela saiu de outra forma, né? Porque ela passa a perceber que a justiça também está olhando para esse lado de uma reconstituição familiar também, uma preparação para uma saída futura daqui, né? Uma outra pessoa, um outro pensamento. E é um aprendizado que, para mim, marcou e eu levarei isso para o resto da minha vida. A minha participação no ciclo está sendo muito fundamental. Tem me dado uma ideologia totalmente diferente do que eu pensava. Está me abrindo novos horizontes. Eu quero dar um agradecimento aqui, agradecer toda a justiça restaurativa e também toda a justiça da execução penal por nos apoiar e nós guardar muitas coisas no coração. Foi uma melhora muito boa para nós. Tem toda a gratidão. Algumas questões, basta a gente ter um pouco de amor, entender o lado da pessoa e ver que ela está precisando realmente de uma transformação como que eu também venha passar essa transformação que está acontecendo na minha vida através do círculo, né, para essa pessoa. E são muitos valores discutidos durante o círculo. Às vezes esses valores são lembrados aqui, a gente acaba lembrando que um dia a gente teve essa raiz. A principal mudança que eu pude observar não foi tanto no convívio, mas foi em mim mesmo.
A justiça restaurativa chegou até a mim quando eu estava reclusa no sistema prisional de Barro Alto, onde eu me encontrava sem saída, depressiva, e chegou naquela época no melhor momento para minha vida. A justiça restaurativa mudou a forma de eu ver o mundo por várias janelas. A gente reflete, a gente sabe pensar, a gente sabe reagir, a gente sabe respeitar o próximo e acreditar que cada vez os sonhos mais altos são alcançados. Começou, eu estava reclusa ainda, a chave virou na minha cabeça e eu comecei a sonhar lá dentro. E aquilo ali me deu a sede de querer minha liberdade logo, para mim pôr em prática tudo aquilo que eu queria, sabe? E quando eu saí, eu falei, sim, eu sou a diferença. Aí eu fui e falei pro Gustavo, a gente vai vender nossas pizzas. Tá, mãe, então vamos. Comecei praticamente do zero. Aí durante o dia trabalhava como diarista e à noite, sempre à noite, aquela determinação, muita fé em Deus. E aí a gente foi crescendo. E a gente tinha já alcançado um patamar assim, sabe? Aí teve dia que eu vendi uma, mas não desisti. Eu falei, um dia vai dar certo. Quantas vezes assim eu abri e fiquei esperando pedido por horas e horas. Hoje nós estamos com 1 ano e meio de pizzaria, de delivery, e que nós temos 3.500 clientes atendidos. Eu tive o apoio da minha mãe, o apoio do meu filho. Meu sonho, de ter minha pizzaria aberta, de estar abençoando vidas, de estar dando emprego agora que hoje em dia eu posso ter essa oportunidade de ter meus funcionários, estar podendo ajudar eles, cada um deles de uma forma especial e de ter crescimento. De hoje em dia ser uma área e amanhã ser aquele salão imenso, aquele salão gigantesco, sabe? Atender meus clientes pessoalmente seria de fato, nossa, surreal. Para mim foi muito importante a participação desse projeto, da Construção de Paz. Eu inicialmente eu passei por situações que não sabia lidar, né? Eu posso dar vários exemplos de depois que passei por esse projeto de ciclo de paz, que me transformou e fez eu mudar muitas situações. Lidar com pessoas de modo diferente, ter paciência, pensar nas consequências. Me transformou como pessoa, me transformou como pai, me transformou como marido. E através disso, fez eu transformar outras vidas. Porque eu peguei para mim, né, esse trabalho e levei para as pessoas mais próximas de mim, como no meu trabalho, no meu lar, na minha casa, na minha família. Então eu achei importante, e vejo a importância desse projeto, não como um ciclo restaurativo, não como uma pena, né, que a pessoa vem para cá obrigatoriamente, mas sim como um curso de transformação, um curso que transforma as pessoas a ter pensamentos melhores, a ter uma vida melhor. Todos os programas da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça giram em torno da identificação dos danos e de possíveis reparações. Todas as vezes que em um programa restaurativo o facilitador identifica no ofensor essa consciência do dano que causou e a vontade de reparação, eles são encaminhados para um programa que chama Plano de Reparação. No Plano de Reparação, o objetivo é identificar os danos e procurar maneiras de reparar esses danos, encontrando as necessidades de todos os envolvidos. Em cada caso, é conversado individualmente com o ofensor e, quando há possibilidade, com as vítimas,
para que seja delimitado esse plano de reparação dentro das possibilidades. Os casos são encaminhados de diversas formas. Alguns casos são encaminhados dos programas que acontecem no sistema prisional, alguns casos dos programas que acontecem nas varas criminais, e em alguns casos, durante as audiências, quando o juiz percebe no ofensor, na fala do ofensor ou na fala da vítima, a possibilidade de reparação, suspende o processo e encaminha as partes para a construção de um plano de reparação. A resposta que nós temos dos participantes é muito positiva, e eu atribuo isso ao fato de a justiça restaurativa ter um olhar mais amplo, aos relacionamentos, às necessidades de todos os envolvidos e aos danos causados pelo ato criminoso. A nossa expectativa é que esse tipo de programa possa se ampliar cada vez mais, para que a justiça consiga entregar resoluções mais efetivas para a sociedade, criando uma sociedade mais pacífica e mais sustentável.